Mesa diretores, senhores vereadores, membros da Secretaria de Educação, Núcleo de Mediação, prazer estar com vocês aqui hoje, ouvintes, servidores, todos que hoje estão participando dessa sessão, que é importante para que dê o esclarecimento para a população do trabalho, do que o município está desenvolvendo. No momento, dona Diva... Dona Selma, eu vou ficar lá. Pronto. Assim, não, tudo bem. Pronto. No momento, dona Diva, eu queria... hoje, eu pegando a Veja, a revista Veja, eu vi alguns concursos, alguns nomes de avaliação que fazem na educação, e eu fiquei realmente interessada para que a gente possa acompanhar no parlamento como é que está a avaliação, o nível, né, de avaliação do nosso município com relação ao ensino. Então, eu gostaria de saber da senhora, e já queria fazer as perguntas para a gente ganhar tempo, né, porque tem os outros, é o seguinte, eu queria saber se Pacatuba participou do concurso Prefeito Nota 10. Primeira pergunta, se participou, tá certo? E gostaria também de saber da senhora qual a classificação, se participou, qual a classificação de Pacatuba na Prova Brasil, tá bom? E gostaria também de saber qual a classificação de Pacatuba no concurso Prefeito Nota 10, que os municípios que apresentar os melhores índices, eles irão, né, receber R$200 mil, né, de incentivo pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Educação. E qual a posição do ensino de Pacatuba na avaliação do IDEB? Eram essas três perguntas que eu queria que a senhora... Em relação à participação do prefeito Nota 10, assim, nós estamos participando este ano para, inclusive, se preparando para o ano seguinte, para, inclusive, até do selo Unicef, que faz parte do selo Unicef. Agora, com relação à Prova Brasil e o IDEB de Pacatuba, ele vem tendo um crescimento. Agora, não saiu ainda o resultado oficial este ano do IDEB, que nós estamos a todo momento esperando, né? Mas que a senhora sabe que só sai de 2 em 2 anos. Mas Pacatuba vem crescendo a cada 2 anos o crescimento do IDEB, porque existe uma meta que foi estabelecido num pacto que foi assinado com todos os prefeitos no momento, junto ao Ministério da Educação, e Pacatuba ele vem tendo, por exemplo, cada escola tem o seu IDEB. Por exemplo, qual era o IDEB a partir daquela avaliação diagnóstica que foi feita? Então, um exemplo, o CERU, como colocando aqui como exemplo, na época, ele tinha, nos anos iniciais, a média dele era 2. Eu estou colocando aqui como exemplo, porque eu não trouxe esses dados. Aí, a média dele era 2. A partir daí, então, foi estabelecido meta para que o CERU, daqui a 2 anos, atingisse 2,8. Daqui a 4 anos, atingisse 3,4. E assim, de acordo com a realidade de cada escola, naquele momento que foi criado o IDEB. Né? Então, assim, eu precisaria ter trazido para cá a tabela para ver do último IDEB que saiu, assim, porque a gente tem de todos de cada 2 anos do IDEB. Né? E a Prova Brasil, nenhum município pode fugir nem da Prova Brasil e nem do SPAES. O Brasil todo. Nem a Prova Brasil e nem o SPAES. O SPAES é a prova externa, realizada pelo Estado. E a Prova Brasil é a avaliação externa, aplicada pela União, pelo Ministério da Educação. Né? Dona Diva,
Aí a senhora queria saber que posição Pacatuba estava no Brasil, no estado do Ceará. Eu queria saber. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Sim, porque na revista Veja, que saiu agora essa semana, o Brejo Santos, no Cariri, tirou o primeiro lugar. Foi campeão nessas provas de português. E no quinto ano, português e matemática. Português no quinto ano, ela tirou 69%. E o nono ano, 45%. E Sobral? E Sobral foi a segunda. Matemática, o quinto ano, 72%. O índice muito bom, né? 72%, excelente. E o nono ano, 53%. Pronto. Então... eu queria só dizer para a senhora... Mediante a isso aí, me chamou a atenção e eu procurei me informar na questão de Pacatuba. Quer dizer que Pacatuba está se preparando... não, mas assim, em relação à Prova Brasil, a IDEB e a SPAES, no Pacatuba não pode estar se preparando, não. Ele tem constantemente estar realmente melhorando e trabalhando. Só o que eu vou contar para você. Mas não participou da Prova Brasil. Participou. E Pacatuba está numa posição no estado do Ceará. Guaiúba está em posição melhor do que Pacatuba. Não adianta a gente ficar aqui tampando o sol com a peneira. Porque o município, quanto menor, melhor de atingir isso aí. Agora, existem 2 municípios que são realmente colocados como exemplos, por isso que eles estão na revista Veja, que é Brejo Santo, que é um município de médio porte, e Sobral, que é um município de grande porte e que realmente já tem conseguido índices acima da média nacional. Né? Eles são acima da média nacional. Agora, isso o que é que acontece? Educação... a gente não acontece a curto prazo. A senhora sabe que ela se dá a longo prazo. E nós temos realmente, assim, que fazermos investimento para poder conseguirmos isso. O ano passado, nós implantamos, já existia no município, o chamado EMEF, uma avaliação externa, que era realizada apenas uma vez por ano. Mas, assim, a gente faziam, mas a gente não tinha o retorno, porque não tinha uma equipe para cuidar de lançar num sistema e ver o resultado. O ano passado, nós aplicamos 3 avaliações, ou seja, municipais. A gente, além das provas que são realizadas do Brasil, SPAES, nós temos o EMEF, que é o Exame Municipal do Ensino Fundamental. E nós aplicamos 3 avaliações. Aí nós tivemos escolas que tiveram um crescimento bastante significativo, mas tivemos escolas que tiveram queda, e é em cima desses resultados, porque o resultado de avaliação, ele não tem caráter punitivo, ele tem que ter um caráter de ajuste para poder ver o que se pode fazer para melhorar o trabalho daquela escola, né? Então, assim, a posição que, com relação à Prova Brasil... Por isso é que trabalha com incentivo, pronto, né? Aqueles 30%. Pronto, exatamente. Outra coisa, vocês sabem que o FPM, hoje também existe uma lei estadual que o município pode perder FPM em função dos resultados da educação. Então, a gente precisa, assim... E quando você atinge o patamar, exemplo... Vou só colocar aqui o exemplo do Brejo Santo, porque isso foi colocado, inclusive, em reunião da Undime. Brejo Santo atingiu o patamar que ele realmente está num patamar muito bom. Aí, o que foi que aconteceu? Ele está sendo punido e não teve mais crescimento. Deveria continuar o FPM crescendo, mas o contrário. Aí ele chega e estaciona ou então reduz. Porque tem que ter investimento nos municípios que estão mais baixos, para poder incentivar os municípios que estão mais baixos. Isso aí. Dona Diva, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, e eu queria que a senhora me respondesse com muita sinceridade, que eu sei que a senhora é muito correta nesse ponto aí. O que é que está acontecendo na realidade, porque é um questionamento,
nas comunidades todas, né? O que é que está acontecendo com a questão da merenda escolar? Tá certo? Isso aí é preciso explicar para a população, dizer qual é o motivo, o que é que está acontecendo. São duas coisas que as comunidades mais comentam, as mães, as famílias, né, que precisam do serviço público. É a questão da merenda escolar, tanto na escola como nas creches, né, a situação, e material de limpeza também, porque assim, pessoas até que compram dos seus próprios recursos auxiliares para fazer a limpeza nas escolas. Então, eu queria só que a senhora desse essa explicação para que a gente pudesse, quando as pessoas chegar falando, reclamando e tudo, a gente dizer o que é que está acontecendo, porque eles acham porque a gente é vereador, a gente pode chegar, intervir, dizer, fazer, e na realidade não é bem assim. E eu me sinto satisfeita com as respostas. O meu primeiro ano de gestão, eu me senti muito angustiada com essa situação. Não, então, só explicando para vocês, assim, que é diferente de você administrar uma empresa privada de uma empresa pública. E aí, assim, a empresa pública, tudo, a gente não pode adquirir nada que não seja através de um processo licitatório. Ou é um pregão, ou é uma tomada de preço, ou é uma dispensa de licitação, quando realmente é um serviço que só aquela empresa faz, ou é um serviço essencial. Então, é tudo muito complexo. A outra coisa é que a licitação é tudo com tudo prazo. O que aconteceu com a merenda escolar esse ano, eu quero dizer só para vocês que vocês podem ir na licitação, porque a licitação informa. Em novembro, no dia 3 de novembro, depois de finados, foi entregue a pauta da merenda escolar na licitação. E sabe quantas empresas participaram desse processo aqui em Pacatuba? 27. 27. Aí, quanto mais empresas participam, mais complexo é o processo. Aí, quando sai o resultado final do processo, aí uma das empresas saiu de lá batendo o pé e gritando que iria entrar com recurso. E quando a empresa diz que vai entrar com recurso, a licitação ela não pode começar a fazer nenhum contrato, a não ser que peça autorização ao Ministério Público. Ela tem que aguardar o prazo que tem para a pessoa entrar com recurso e etc, etc. Né? Então, houve um parecer da assessoria da licitação que consultou o tribunal e essa empresa não apresentava toda a documentação que era exigida e que podia efetuar os contratos, que se ele emprestasse mandato de segurança, então iria para o Ministério Público para resolver. E foi dessa forma que demorou quase 4 meses o processo licitatório da alimentação. E 6 empresas ganharam os lotes da alimentação. Ou seja, são 6 empresas que fornecem. Só que a parte de... Aí, depois que feitos os contratos, aí é colocado num sistema. Do sistema, aí vai para o empenho. E se o SIM estiver fechado, aí só vai a partir daquela data. Então, assim, tem um processo, mas assim, eu quero dizer para vocês, vereadores, e para a comunidade aqui presente, que foi, graças a Deus, regularizado. Nós vamos ter abundância a partir de agora, porque já foi empenhado tudo da alimentação e já está chegando no almoxarifado tudo da alimentação. Estava faltando, por exemplo, arroz, macarrão e óleo. Mas, assim, foram todas as notas, inclusive eu já liquidei várias notas da alimentação escolar. E não falta recurso. O recurso é do PENAI, mas o doutor Alexandre, ele é muito sensível a essa parte. Ele me autorizou, verifique se houver queda do recurso da alimentação escolar,
complemente pelo FME, porque você não pode também complementar com recursos lá do Fundeb. Não pode. Então, tem que ser com FME. E nós liberamos uma parcela de R$20 mil a mais, já agora esse mês, para poder empenhar mais 20 mil de alimentício. E vamos liberar mais 2 parcelas durante esse ano, para exatamente complementar, para não faltar. Por quê? Porque nós aumentamos muito a matrícula de tempo integral. Nós estamos com 49,42% da nossa matrícula em tempo integral. Dona então, Diva, também é importante que todas as escolas elas sejam assistidas pelo nutricionista, né? A nutricionista, em todas as escolas, elas devem fazer um cardápio variado para que as crianças elas possam se alimentar bem. Porque o que é que acontece? O que acontece é que as crianças, muitas não têm alimentação em casa, têm dificuldade. E, quando chega na escola, os próprios gestores, né, e merendeiras é que faz o cardápio. Elas não têm uma formação, nem uma condição de fazer o cardápio. Eu acho que já que existe a nutricionista da Secretaria de Educação, essa nutricionista ela deve ir às escolas para preparar o cardápio semanal para que as crianças elas possam utilizar e ter uma alimentação variada. Vereadora Selma, para mim está sendo uma grande surpresa que nós temos uma nutricionista que já era de concursos anteriores, a Tânia Bandeira, e esse trabalho é feito e formação. Agora, só que a senhora sabe que este ano houve algumas mudanças de merendeiras em função da realização do concurso, mas até o ano passado houve a formação e no encerramento da formação foi entregue uniforme para eles direitinho. Então, todos os anos se dá 2 formações às merendeiras. Este ano realmente ainda não aconteceu e nós temos pessoas novas em função do concurso público, que eram pessoas que eram contratadas e que hoje não se encontram mais, né? Mas, assim, eu acho, porque assim, a Tânia, ela faz um cardápio para todas. Ela faz das gestões anteriores. Ela faz e acompanha. E nós temos uma pessoa ela continua fazendo. E nós temos uma pessoa dentro da merenda escolar e colocamos um carro dentro da merenda para visitar as escolas, para verificar se está havendo cumprimento desse cardápio. Está entendendo? Então, assim, realmente nesses dias agora, últimos, o que a senhora está colocando, essa angústia, a senhora imagine nós da secretaria, o que nós não passamos. Porque, assim, muitas vezes, o diretor realmente, ele mete a mão no bolso para poder resolver a situação, porque ele não quer deixar. O secretário faz isso, porque, assim, uma criança não pode ir para a escola e não ter uma boa alimentação, não. Agora, eu acho estranho de ser colocado assim, que não há que há o cardápio. Tem um cardápio de segunda a sexta-feira feito pela nutricionista e ela dá a formação e etc. Certo? Agora, eu queria, Noeli, se você gosta de prestar algum esclarecimento sobre os processos licitatórios, eu acho que é interessante, porque ela acompanha ainda melhor do que eu. Só gostaria de fazer uma observação. Boa tarde. Boa tarde. Eu só gostaria de fazer uma observação com respeito à questão da merenda, porque o calendário que é feito com base no calendário que vem pelo programa do PENAI, que você retira até pela internet, qualquer pessoa pode ter acesso no site do FNDE. É com base naquele cardápio que já tem de lá que a gente trabalha a realidade do município, né? Porque a gente tem as comidas regionais, as frutas, a estação que também está, né? As frutas estão dando agora da estação. Então, é com base nesse cardápio. E quando foi feita essa licitação, primeiro ela elabora o cardápio e daí ela pede o quantitativo. Mas tem, sim, um cardápio e um acompanhamento. Como é teu nome? Noélia, eu digo assim porque da forma que estava a merenda indo para a escola, não tinha nem como fazer um cardápio. Isso. Era suco com bolacha, bolacha com suco. Está entendendo? Então, eu, assim, eu até entendo. Presidente, vamos... Não tinha como se fazer esse cardápio.